Olá, tudo bem? Chegando para falar sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e eu quero começar com um assunto bem bacana. Olha, em meio à onda de demissões, série de demissões de treinadores na última semana, a gente tem uma curiosidade bacana nesta rodada. 2 treinadores negros, acredite se quiser. O Campeonato Brasileiro, mas não somente o Campeonato Brasileiro, as ligas nacionais aqui e na Europa não costumam dar muito espaço para técnicos negros, lamentavelmente. É triste dizer isso. A gente tem casos, por exemplo, como o treinador Lula Pereira, que chegou a ser técnico do Brasiliense, desistiu da profissão e contou recentemente que sofreu discriminação em vários times, em vários clubes por onde ele passou. O Cristóvão Borges, por exemplo, está esquecido, né, há um tempão, desde 2017, quando ele passou pelo Vasco. Nesta rodada, nós teremos o Roger Machado, faz um belíssimo trabalho à frente do Bahia, e o Marcão, meu xará, que foi efetivado como treinador do Fluminense. Então, sensacional. Eu acho essa curiosidade bacana para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Italiano, por exemplo, tem um técnico negro. Eu até dei essa informação no blog, quando fiz a apresentação do Campeonato Italiano. Então, é muito legal essa abertura, é muito legal o fim do preconceito a esses treinadores. Eu desejo um ótimo trabalho ao Roger Machado, que já vem fazendo uma excelente temporada no Bahia, e também agora ao Marcão, efetivado técnico do Fluminense. Mas vamos bater um papo agora sobre os jogos da rodada, que começa nesse sábado. Neste sábado, 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. São Paulo e Fortaleza, é inevitável não falar de Rogério Ceni. Rogério Ceni de volta ao Morumbi, mas para comandar o Fortaleza contra o São Paulo, do qual é o maior ídolo. Aliás, 2 grandes ídolos do São Paulo se encontrando, né? O Raí, que tem cargo executivo no tricolor paulista, e o Rogério Ceni, agora treinador do Fortaleza, um dos maiores nomes, se não o maior nome da história do São Paulo Futebol Clube. Vasco e Santos, esse jogo em São Januário. Você lembra que no primeiro turno o Vanderlei Luxemburgo tinha a inauguração de um evento, né, de uma cachaça, e terminou não comandando o Vasco na partida contra o Santos no Pacaembu. Preferiu acompanhar lá da tribuna, ficou lá na tribuna acompanhando a vitória do Santos por 3-0 no Pacaembu. Desta vez o Luxemburgo não vai poder fugir, ele vai comandar o Vasco contra o Santos em São Januário. Esse jogo tem uma curiosidade bacana. O Vanderlei Luxemburgo foi quem lançou o Jorge no time profissional do Flamengo. Em 2015, não sei se a torcida do Flamengo lembra, o Flamengo fez um amistoso de despedida para o Leonardo Moura no Maracanã. E o Vanderlei Luxemburgo puxou o Jorge da base para jogar no time titular do Flamengo nessa partida. Então foi a primeira partida do Jorge, lateral esquerdo do Santos, com a camisa do Flamengo. O moleque voou baixo, jogou pra caramba, foi vendido pro Mônaco, agora está no Santos, e tem um pouquinho de gratidão ao Vanderlei Luxemburgo. Desta vez o Luxemburgo à frente do time do Vasco, e o Santos na lateral, e o Jorge na lateral esquerda do Santos. Grêmio e Corinthians, eu quero destacar aqui a grande fase do goleiro Cássio, né? O Cássio sofreu um frango aqui no Mané Garrincha na partida contra o Fluminense, mas é impressionante assim a resiliência dele, o poder de recuperação do Cássio, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Se não fosse ele, ouso dizer que se não fosse ele, o Corinthians não estaria ali no G4, no G6, brigando sim pelo título do Campeonato Brasileiro. Está ali esperando os tropeços do Flamengo e do Palmeiras para chegar junto no Campeonato Brasileiro. Bahia e Atlético Paranaense, um duelo entre 2 técnicos que, para mim, vão ser a sensação da próxima janela de transferências no futebol brasileiro. Quando acabar a temporada em dezembro, você vai ouvir muita especulação com relação à contratação de Roger Machado e Thiago Nunes. Na minha opinião, o Roger não fica no Bahia e o Thiago Nunes também não permanecerá no Atlético Paranaense. São 2 treinadores que evoluíram bastante e estarão movimentando demais a próxima janela de transferências em janeiro, quem sabe assumindo grandes clubes tradicionais do futebol brasileiro. Então fica de olho aí no trabalho, nesse duelo bacana entre o Roger e o Thiago Nunes nesta rodada. Cruzeiro e Internacional. Uma curiosidade interessante, a confusão está tão grande no Cruzeiro
que o Cruzeiro vai enfrentar o Internacional neste segundo semestre um terceiro técnico diferente, acredite se quiser. Enfrentou o Internacional com Mano Menezes, enfrentou o Internacional com Rogério Ceni e agora enfrentará com Abel Braga. Então isso dá dimensão da confusão que está à toca da Raposa. O Odair Hellmann, nesse período, permaneceu ali no Colorado, foi eliminado da Libertadores, perdeu o título da Copa do Brasil, mas continua prestigiado pela diretoria do Clube Gaúcho. Chapecoense e Flamengo. Aí esse jogo no domingo, o líder do Campeonato Brasileiro entrando em campo para enfrentar a Chape. E aí a torcida do Flamengo está ansiosa para saber como é que o Jorge Jesus vai montar esse time para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Grêmio, sem Arrascaeta contundido e Felipe Luiz contundido. Então vai ser uma primeira amostra grátis, né, do que o técnico português está pensando, está bolando para esse duelo de volta no Maracanã, no dia 23, contra o Grêmio. Então, a torcida do Flamengo tem que ficar ligada no que vai acontecer lá na Arena Condá, para ver a escalação, a formação, inclusive sem o Gabigol, que está suspenso nesta rodada. Botafogo e Fluminense, o clássico do futebol carioca nessa rodada. O jogo vai ser disputado no estádio Newton Santos. Mais uma vez, eu recomendo que você fique de olho no Marcinho. Marcinho, que foi convocado para o lugar do Danilo. A seleção brasileira vai fazer 2 amistosos na próxima semana, data FIFA. E o Marcinho foi convocado para o lugar do Danilo, lateral esquerdo, cortado porque está contundido. Marcinho foi muito criticado, a decisão do Tite de convocar o lateral do Botafogo foi muito criticada, e o Marcinho estará em campo neste fim de semana. Ceará e Goiás. Que fase do Esmeraldino, que fase do Goiás. É o melhor time do segundo turno. Então vamos ver até que ponto o Ney Franco vai conseguir segurar a onda desse time embalado, time do Goiás, que começa a lembrar um pouquinho a campanha de 2003, quando o Cuca fez um belíssimo segundo turno na primeira edição da Era dos Pontos Corridos. O Cuca fez um excelente trabalho em 2003, no segundo turno, quando aquele time tinha Grafite, Araújo, time bacana do Goiás, e agora o Ney Franco fazendo um excelente trabalho nesse segundo turno. Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse jogo pode mexer com os líderes, né? O Galo vai pegar o Palmeiras em São Paulo e pega o Flamengo no Rio de Janeiro. Então o Galo pode mudar a história do campeonato. De repente, se perde ou ganha do Palmeiras, do Flamengo, pode aproximar o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então neste momento, o Galo tem um papel bem importante na classificação do Campeonato Brasileiro. Para terminar a rodada, CSA e Avaí, 2 times cada vez mais candidatos ao rebaixamento. A Argel Fux está tentando salvar o CSA de qualquer jeito. Alberto Valentim acumulando goleadas, né, à frente do time do Avaí. São 2 times que, na minha opinião, dificilmente permanecerão na Série A na próxima temporada. Tá bom? Para encerrar, um toque de letra. Se você gosta de literatura esportiva, recomendo o livro de André Agassi, Autobiografia do Agassi, um baita livro. Então, eu recomendo para você ter na sua biblioteca e ler, com certeza. Tá bom? Um forte abraço, toco e me voe.